Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carnaval Sem Julgamento. Podcast ou videocast, como diz Bruno Chateaubriand, melhor vídeo, agora. Né? A gente tá aparecendo. Videocast, vocês estão nos vendo aqui, com muito prazer. Bruno, muito prazer estar mais uma vez ao seu lado. Ela tem mania de falar muito prazer. Eu amo isso, é muito fofa, né? Claro, não é? Muito prazer também estar com você sempre ao meu lado. Não é uma continuidade, a gente não carnaval, sabe não se as vamos pessoas brincar estão com a separado, gente né? todos os dias e aí que a gente não solta a mão. Não é isso? Não solta a mão, isso. As mãos. Não soltamos as mãos. Isso. Seguimos aqui conversando com os artistas, com os diretores, com os dirigentes que compõem as 15 agremiações da Série Ouro para falar do Carnaval 2026, porque Série Ouro... É na tela da Band. Ai, já virou até a nossa vinheta, Série Ouro é na tela da Band. E hoje a gente recebe aqui os carnavalescos da 7ª escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval na Marquês de Sapucaí pela Série Ouro. Qual é a 7ª escola? Acadêmicos de Vigário Geral, que aliás ano passado fez um desfile incrível, eu fiquei muito empolgado, eu amei, emocionou a gente dentro da cabine. O sarrafo deles ficou alto, né? Ficou, e a gente tá recebendo hoje os carnavalescos da escola. Alex Carvalho, Caio Cidrini, carnavalescos da Vigário Geral, sejam adoro dar tchau, muito né? bem-vindos. Dar tchau. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos pra gente falar novamente desse Carnaval de 2026. E sabe que eles são super supersticiosos? São super supersticiosos, né? São. Eles quiseram, inclusive, sentar nas mesmas posições que eles sentaram no ano passado. Pra eles? Pra eles. Mas é porque você viu, né? Mas tô dividindo com eles. Gente, eles quiseram sentar nos mesmos lugares. Ano passado deu ano sorte. passado deu sorte, então vamos repetir a fórmula. Ano passado a gente teve alegria. Viu a Vigário na 6ª colocação. Melhor colocação da A história melhor da escola. colocação da história da Vigário. Por isso que eu brinquei que agora o sarrafo tá lá em cima. A gente É vai com os de repetir a vagalume. fórmula pra ver se dá certo. Esse vagalume brilhou mesmo na Sapucaí, né, gente? Brilhou, ainda bem. E era um trabalho que a gente estava estreando, né? Apesar de a gente já vir trabalhando com o Lucas Milato na Inocente, na UPM. Foi a primeira vez que a gente assinou, a gente fez muito intendente também. Então dava uma certa ansiedade, mas foi super bem recebido. Os ecos foram muito positivos, trocadilho com o nome, né? Então acho que foi um bom cartão de visitas ali pra gente. Um bom cartão de visita que começou pela comissão de frente, que já impactava, lembra, Bruno? Eu lembro disso, mas eu acho interessante quando vocês se colocam assim, num lugar assim, falando assim, foi sorte. Não foi sorte, foi trabalho. Né? Vocês trabalham muito. Gente, eu falando com o microfone a 2 metros. Por isso que eu puxei pra perto. Perturbadíssimo. Vocês trabalham muito, né? Enfim, a história, a trajetória de vocês, artistas, que hoje desenvolvem, né, um desfile de escola de samba com barracões com praticamente nada disso, né? Vocês operam verdadeiros milagres ali dentro. E esse ano, especificamente, a gente tem uma intercorrência aí, que foi o barracão da Vigário pegou fogo, está interditado, e vocês... Em outubro, né, um incêndio atingiu as instalações da Vigário Geral e da Unidos de Jacarezinho. As escolas foram muito impactadas, o carnaval dessas duas escolas ficou bastante impactado. E agora, antes da gente começar a nossa conversa aqui, a nossa gravação sobre o enredo, a gente queria falar basicamente disso. Como está o dia a dia, o carnaval e a montagem desse desfile diante da tragédia, do incêndio que impactou o trabalho que vocês estavam fazendo? Basicamente foi fazer 2 carnavais no ano, né? É claro que o projeto ele muda, ainda bem, entre muitas aspas, era outubro, ainda era começo de projeto, mas a gente já tinha bastante coisa adiantada na questão de estrutura de carro, né? Madeira, ferragem, a gente recicla muito escultura, então a gente consegue aproveitar para transformar a escultura. A gente estava entrando numa fase já de pintura de esculturas e acabou perdendo tudo, né? Até os chassis dos carros, inclusive, a gente teve que mudar. Isso impacta, consequentemente, o nosso projeto, porque outros carros são outros tamanhos, outras dimensões, outros volumes. E por isso que eu digo que é tipo fazer carnaval 2 vezes no ano, né? Acho que da mesma forma que o enredo a gente diz, né? Que os seus olhos não veem, a minha imaginação reinventa. Aí tendo que reinventar o que a gente já reinventou. Fazer um trocadilho com o título do enredo, né? Tendo que se reinventar o que a gente já estava reinventando. Porque a gente teve algumas alterações, bastantes alterações no projeto como um todo. Que como o Caio falou, mudou o barracão, mudou a estrutura do carro, teve que redistribuir as esculturas. Então, mas não perdeu o brilho nem a mensagem que a gente queria dar. Então, continua a mesma essência, só que com uma plástica um pouco diferente. Agora, a gente estava conversando aqui antes do início do nosso programinha, o seguinte, vocês estão com carros em barracões diferentes, né?
Tem um carro sendo feito no Barracão da Estácio, tem outro carro sendo feito Na Ponte. na Unidos da Ponte E um na Arranco. Ranco. e um na Arranco. Então vocês estão tendo que... Como é que está sendo essa dinâmica, essa É logística? uma administração. O primeiro desafio foi porque a gente já trabalhava com uma equipe, né? Que a gente trabalhou no passado, todo mundo gostou de trabalhar com a gente, enfim, muita gente conheceu. Mas basicamente que trabalhava por etapas, né? Quando a gente começava, a gente faz primeiro o carro 3, faz o carro 2, ou faz o carro 1. Enfim, depende da ordem, mas as equipes vão se concentrando. A primeira atitude foi dividir. Então agora cada carro tem que ter equipe diferente porque a gente não está mais no mesmo lugar. Ainda bem que houve uma rede de apoio, de solidariedade com a escola, então a presidente Marinho Anastácio foi super receptivo com a gente troca bem com o diretor de carnaval, com o Edivaldo, o pessoal no Arranco também, a Nick, o Elcio, o Tatiano, todo mundo muito tranquilo, só que a gente tá como um convidado no barracão dos outros, que já são pequenos também, às vezes também tem suas questões, então a gente não consegue levar tudo que a gente precisa. Então a gente tem o desafio, por exemplo, de pintar tudo num lugar só e depois distribuir, então isso já é diferente. Eu acho que a gente só vai talvez ter ideia do conjunto, né? Esse que é o trabalho da gente, né? A gente fica sempre brincando com a Alex que o nosso trabalho é meio de futurologia. A gente começa a fazer uma peça ou fazer um carro alegórico, passa alguém, fala, meu Deus, tá estranho, tá feio, então isso vai dar certo? Mas que a pessoa não consegue ver lá na frente o conjunto, né? Acho que essa é a grande questão desse trabalho artístico. Isso Tem porque essa o barracão visão do de vocês está macro, né? interditado, né? O barracão, após o incêndio, o barracão Não foi voltou interditado, mais. então a gente não pôde retornar lá. E os chassis, de qualquer forma, tinham sido perdidos, porque foram todos, né, lambidos pelo fogo. E então a primeira missão foi engolir toda essa situação, processar isso tudo e depois, o que a gente faz a partir de agora? Vamos atrás de novos carros. Aí conseguimos... Então tem muita essa rede de apoio também, né? O Salgueiro conseguiu um chassi pra gente, a gente pegou um outro O próprio Estácio, né? na própria Estácio, tinha um carro sobrando. Tem uma questão também que eu acho que é muito também das pessoas que estão com a gente, do nossa própria personalidade, você já conhece a gente um pouco, e a própria escola, a própria Betinha, que a gente é uma escola... Muito agregadora, né? E bem-humorada, leve. A gente, no primeiro momento, encarou assim, como desafio, sabe? Assim, não vou mentir que no dia que a gente saiu para ver, em todos os jornais, que ela fumaça preta, até hoje eu não consegui chorar, mas acho que é alguma questão mal resolvida aqui. Mas desde o primeiro momento, a gente escolheu encarar com força, com garra. força, Não querendo romantizar a desgraça, nem a tristeza, né? Mas a gente procura mesmo absorver isso e transformar isso em um gás pra gente. Então, desde o momento, no dia seguinte, bora fazer o quê? E aí? Tanto não que teve tempo de chorar. Vamos lá. Catar carro, catar escultura. O que deu pra salvar? Tanto que não salvou? no dia a gente precisou fazer um post nas redes sociais, né? Até pra nossa família ficar calma, os amigos também. A gente escolheu uma foto do barracão aberto no dia da saída. Eu e o Alex meio abraçados sujo, e felizes. abraçados e felizes. Porque é assim que a gente ia carnaval. E a própria Betinha desde o primeiro momento também, cara, a gente vai fazer, vai continuar brigando, vai juntar as pessoas. Então isso ajuda a levar pra frente, né? E aí foi isso. Então, o que vamos fazer a partir daqui? Então a gente foi atrás dos carros, viu que dava para recuperar, fomos na Corrimã, desde o especial até o acesso. O que tem de material? Então fomos garimpando isso de escultura para repor o que tinha perdido no incêndio. E aí fomos montando nosso projeto. Como eu falei, alterou muita coisa por conta de logística, de estrutura, de tempo, mas o brilho e a mensagem ela vai continuar sendo a mesma, né? Especialmente cor também, tamanho, a gente conseguiu manter. Então, meio que 2 carnavais de fato, mas eu tenho plena certeza que vai ser um carnaval competitivo ainda. Acho que a gente vai conseguir mostrar nosso trabalho. Espero que seja melhor do que o Vagalume. A gente tá trabalhando pra isso. É isso. Em nenhum momento a Betinha, não. A Betinha falou, vamos erguer a cabeça e vamos pra frente, comunidade. Pra cima deles. Betinha, pra cima deles, o ícone da escola, que é a presidente da escola, como diria ela. Vamos pra cima, Vigário, né? Pra cima deles, Vigário. Pra cima deles, Vigário. Com o olho no sangue. Com o olho no sangue, porque ela é a dona dos melhores memes da série Ouro. São de Dona Betinha. Elizabeth da Cunha. Então vamos falar um pouquinho do enredo desse novo ciclo pro Carnaval de 26. Queria que vocês contassem um pouquinho do enredo. O título do enredo ele é Brasil Incógnito, o que os seus olhos não veem, a minha imaginação reinventa. Ele é basicamente um convite a uma viagem pela cartografia fantástica do Brasil, por uma geografia mitológica que foi muito construída e baseada a partir da visão de um determinado colonizador invasor, né, para justificar a violência dele. Quando chega o português nas terras do Brasil, ele cria monstros gigantes, cidades douradas,
mulheres que matam os filhinhos e arrancam os seios para tirar uma flecha melhor, que são as Amazonas. Uma série de invenções para justificar o desconhecido, mas também a violência dele e a ambição. Olha, lá tem gente selvagem, lá tem monstro, eles precisam ser tem que dominar, salvos. Tem que estar abaixo de mim. E na nossa proposta, isso que os seus olhos não veem, minha imaginação reinventa, é transformar esses personagens, essa geografia fantástica, em herói da nossa situação. Talvez o que faça da gente Brasil, de fato, seja essa estranheza, essa diferença, essa antropofagia, esse canibalismo, enfim. E é isso que a gente optou por trazer, né? É um enredo que vai num caminho um pouco diferente do Vagalume, né? Que a gente foi pela homenagem, a gente estava numa zona de conforto, que era a vida noturna, o Rio, que a gente gosta de fazer, né? A gente já fez na própria Olaria, né? Enredo sobre a Feira da Penha, então a gente, do subúrbio de Irajá, da Vila da Penha, a gente gosta dessa temática, mas encontrou nesse ano um desafio que era desfilar de manhã. E quando a gente faz essa opção por viajar para uma cartografia fantástica do Brasil, podendo a gente reinventar, porque a partir do momento que eu digo que eu vou reinventar, a gente é livre para muita coisa, né? Mas também até na própria paleta de cores, porque quando a gente viaja pelo Brasil, a gente viaja pelos biomas deles. Da mesma forma que eu entreguei ano passado setorização... A gente tem o costume de acabar dando bastante spoiler. Pode falar dos setores, Não, né? a gente viaja muito nesse... Até porque o Bruno já ia entrar nessa pergunta, né, Bruno? Já ia perguntar dos setores, já ia perguntar de todo o desenvolvimento desse enredo, de A gente costuma falar que são 3 biomas desse Brasil reinventado, reimaginado, que é a chegada do português aqui, do europeu, né, através do mar. Depois a gente viaja por essa floresta imaginária, né? E depois a gente termina no Nordeste, num sertão mais intransponível, né? Então, assim, a gente caminha por esse Brasil e é tudo muito setorizado pelas cores. Principalmente pensando pela questão do horário, né? A gente vai entrar na avenida já no... 7ª escola desfilar, o sol já vai ter raiado, né? Então, assim, uma paleta muito pensada para esse horário. Então, nós temos o azul, nós temos o verde, nós temos o preto e branco com muito prata. Então, a gente setorizou bem o enredo nessas 3 paletas de cor. A gente dando spoiler. Mas isso a gente conseguiu manter, mesmo após o incêndio, não alterou. E... assim, é uma linguagem também, como o Caio falou, a gente transforma um monstro em herói. Então, as figuras monstruosas que a gente vai ver na avenida são sempre colocadas nesse papel de um monstro que observa o europeu chegar. A gente é um monstro imaginado por ele, mas a gente devora ele. Então, olha... é mais ou menos por aí. Esse enredo nasceu de uma leitura que a gente fez de um livro do Simas, que eu vou esquecer na nossa referência. Acho que é o Bestiário Folclórico. Que ele diz no prefácio de que uma história de um país também é a história dos seus monstros. E isso ficou na nossa cabeça, enfim. Ou seja, era um enredo que vocês já tinham aí guardado, querendo ser desenvolvido. Na verdade, esse enredo, eu tinha pesquisado ele em 2015, ou 2016, pro Carnaval Virtual, antes de conhecer o Alex. Aí começou a trabalhar em 2018, 2019 junto, quando a gente se conheceu na Pimpoleta Grande Rio, aí foi fazer Chatuba de Mesquita. E aí eu, naturalmente, mostrava as coisas, a gente trocava, né? Desenho, enredo, mostrava um pro outro. E eu nem lembrava mais dele, inclusive eu tinha apagado todas as coisas que eu tinha escrito dele. Aí nesse pós agora carnaval... Fala gavetinho do esquecimento. Nesse pós carnaval veio o sorteio, veio tudo, aí o Alex, a gente, caramba, o que a gente vai fazer de dia? O que a gente vai fazer também que a gente possa aproveitar, né, material que a gente já tenha, olhar até para as esculturas das outras escolas também, para reaproveitar, porque a gente faz um trabalho de transformação bem legal. Ele, cara, você não tinha um enredo sobre monstros? Eu falei, caraca, eu nem lembrava mais. Esse dia eu até achei a revistinha revista que ele viu. Que eu achei. E aí reviveu. Então, de novo o carnaval virtual, né, Bruno? Que a gente fala tanto aqui exatamente. Como pauta. Hoje a gente não tem o produto nesses moldes, né, gente? Que seja mais um celeiro, né? Mais uma escola para tantos talentos que a gente está vendo, mesmo, né? Assim, a Intendente foi essa grande escola pra gente, o carnaval. A Intendente virtual. já vira universidade. Eu acho que, né? Ali pensando numa carreira. Começa ali no carnaval virtual, aí faz uma universidade na Intendente, faz a pós, de repente, na série Ouro. A gente fala muito sobre nossa trajetória nesse sentido de que não existe um caminho para se tornar carnavalesco. É esse caminho aqui, não. Existem caminhos. Mas eu acho que, no geral, o caminho que a gente optou e que a gente acabou construindo de uma forma também por consequência do destino e por oportunidades, enfim... foi um caminho a gente vê que é um caminho muito correto e muito bom pra gente. Porque realmente é esse de degrau em degrau, saber respeitar o seu tempo, o momento que você tá vivendo. Então, assim, carnaval virtual, depois intendente, depois assistente. Não, antes até da intendente a gente foi,
Ele fazia carnaval virtual, eu também fazia carnaval virtual. A gente se conheceu na Pimpolho da Grande Rio, numa escola Inclusive, mirim. Hoje a gente retorna a Grande Rio como assistente. Depois passa por intendente juntos em escola do grupo E, escola do grupo B. Aí conhece o Lucas, vai ser assistente dele na Inocentes e na UPM. Ano passado a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Lucas e com o Lousada. E esse ano a gente, além da Vigário, também está de assistente na Grande Rio do Antônio Gonzaga. Então, poxa, nessa trajetória de 6, 7 anos, a gente foi pegando referência e inspiração em bons artistas, em modos de trabalho diferentes. Outra coisa importante de ter esse percurso também é conhecer próprias pessoas que produzem, né? Porque a gente conhece o pintor num barracão, aí um aderecista em outro. Carpinteiro em outro. Então, assim, você acaba tendo um leque de opções muito maior. E essa experiência de artistas diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes, que agrega a gente. Então, assim, a gente foi assistente do Antônio agora, na Grande Rio. Ele fazendo a estreia dele sozinho, né? Que ele ano passado ia sendo com o André. Então, é o momento que ele tá vivendo agora. A gente foi assistente do Lucas Milato na Inocente Belfort Roxo, na União de Padre Miguel, no Acesso e no Especial, junto com Alexandre Lousada. Então, isso agrega muito pra gente como artista. Beber mesmo de fontes e pegar o melhor de cada um e absorver pra gente. E acho que por isso que resultou num carnaval como foi o Vagalume pra gente, né? E acho que de maneira geral positivo. E também até na certa... De maneira geral positivo, não. Extremamente positivo, E também né? na tranquilidade ou na segurança que a gente tá encarando esse desafio que é, por exemplo, ter Pode 3 ser. barracões ou ter que recomeçar um carnaval. Porque já Ressurgir passou- das cinzas, literalmente, né? A Betinha vem com Fênix. Mas e a Grande Rio A também- Betinha vem como Fênix? Ela é a Ah, Fênix. eu achei que já tinha um spoiler aqui. Já pensou não, se não. Betinha vinha como Mas Fênix? vai ser uma boa aqui, ideia, mas Betinha. Você olha, vir de Fênix. Betinha, como diz o samba, É arretada. É Arretada. Arretada. Pra você terem Arretada noção é de qual vai ser a roupa Betinha. dela, qual vai ser a roupa É, dela. a Betinha aí. Arretada é Betinha. Mas, inclusive, a Grande Rio foi uma peça fundamental nesse momento pós-incêndio, porque o Antônio, toda a equipe, na verdade, não só o Antônio, mas a equipe da escola, né? O Thiago Monteiro, o Silvio, o presidente, toda a equipe, a Carol, a Jo, Raquel, Érico, o Diogo, Jader. Falei todo mundo, né? Porque a equipe Não, é grande. nessas Todo horas- mundo, abraçou muita gente e ajudou muita gente nesse Nessas momento. horas que a gente vê que realmente, apesar de ser uma disputa, uma competição, como existe uma certa rede de apoio, assim, porque, enfim, lá no nosso barracão, que era uma calçada cheia de barracões, né? Todo mundo foi pra rua, todo mundo mandou mensagem. As pessoas que a gente trabalhou na Intendente em outros anos mandaram mensagem. Que Aí, precisar, toma a própria aí, grande que a gente toma. tá trabalhando ajudou, a Estácio, enfim, o Arranco tá recebendo a gente. Então, de certa maneira, há um suporte que as pessoas, por mais que esteja todo mundo brigando por uma vaga pra subir ou pra não Claro. ser rebaixado, O abraço é coletivo. o abraço é coletivo, né? Quando dói em um, acho que dói em todas as escolas de samba. Isso ficou Isso é nítido. verdade. Vamos lá, vamos pra parte técnica, vamos sair um pouquinho de emoção agora, que se a gente começa a Deixa eu beber uma emocionar. água. Quantos componentes? 1.200. Quantas alas? 17. 17, né? São 17. 17 alas. Dividido em 3 setores, aí... Isso. Esse ano passado a gente fez uma cabeça de escola mais Compacta. mais foi uma compacta menorzinha. e que vem sendo repetida nos últimos anos, que era comissão, casal, baiana, Baianas. uma ala E abrir E e abrir abrir alas. Esse ano a gente tá maior na cabeça, né? Tá com casal, comissão, casal, aí tem uma ala 1, ala 2, ala 3, que não é baiana, e aí sim um abrir alas. Porque esse enredo exigiu que a gente botasse mais coisa no Que primeiro essa história setor, fosse que era na contada de uma praia, outra maneira. exatamente. Mas chama a camisa de escola bem. Ano passado eu falei isso, esse ano eu falo. A gente conseguiu fazer um estudo de cor muito legal, assim. Preservando a cor da escola, uma das cores, que é o azul, né? A gente traz o azul muito presente no início, com muito dourado, então a gente esquenta com dourado. E, assim, na unidade, né, no conjunto, eu acho que vai ficar uma cabeça de escola bem bonita. O abre-alas com as alas, casal, vai ficar uma paleta, uma volumetria. Se tiver o dia nascendo mesmo, então acho que vai ficar mais bonito ainda, porque Muito aí acetato, muito dourado. pega no espelho, aquele Eu acho que tem uma poesia quando a gente vê Tem, aquele sol tem. nascendo, a gente vê E ali quando o a gente horizonte. se planeja pro sol, a gente se prepara pro sol, recebe, tipo, ele vai estar lá, então por que não acolher ele? Você não pode lutar contra ele, né? Ele é mais forte que Claro. você. Oi? Isso é uma figura. Não pode lutar contra ele, então a gente abraça o sol, aceita que ele vai estar lá e a gente joga a favor dele. E agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção, Bruno? O samba da Vigário para 2026, sabe quantos compositores tem nesse samba? Fala. 13 compositores assinam o samba enredo da Vigário para 2026.
Precisou de tanta gente para entender esse enredo que vocês passaram, é isso? Acho que ano passado era mais simples, talvez. Não sei. Não, é porque, mais uma vez, nesse ano também o enredo, o samba ele foi, né, encomendado. O La Vigário não tem disputa, por opção de diretoria, né, custos, tudo mais, uma logística. Mas também uma escola que a gente tá falando de o quê? De 91, né? A Vigário, o ano da fundação, né? Então, tem Mas essa... é tão legal quando eles falam isso, que parece que a diretoria, quando faz opção por não fazer uma final de samba, não fazer corte de samba, parece que é uma má vontade, não é. Na realidade, e é importante a gente bater nessa tecla e explicar isso. Cada corte de samba tem um custo gigantesco para uma agremiação que às vezes não tem estrutura de quadra, tem que contratar som, tem que estar lá com a luz ligada, tem que ter bebida para vender. Então a escola precisa investir muito, os cantores precisam investir muito nesse momento. Então o especial tem um suporte para isso. A agremiação da Série Ouro não tem. Não. Então a gente vê assim, não está fazendo, está contratando samba de escritório, por isso. Não, é porque não dá. Né? É porque acho que nem só isso, né, Bruno? Só que quando a gente fala disso, a gente está falando de pilares de uma escola de samba. Escola de samba é o quê? Ela ensina sobre samba, né, na base de todo o processo. Então, quando você tem o processo musical desconstruído por uma dinâmica financeira, a gente está fragilizando esse lugar tão importante que é uma escola de samba. Eu entendo a questão financeira e bato na tecla e falo, a gente entende. Mas eu acho que isso é necessário que existe uma Secretaria de Cultura, não só do município como do Estado, que precisa ter esse entendimento que isso sim é cultura do nosso povo. A gente fala das dores, dos amores, de territórios da nossa cidade. Então, essas pessoas é que têm autoridade de fala nesses lugares. E quando a gente tira esses poetas do protagonismo do seu território, a gente está desconstruindo a base dessa trajetória dessas Eu ia escolas. até completar que a gente está falando de uma escola de 91, então não sei até que ponto vocês têm essa ala de compositores mais macios, com mais presença na escola e também junto à questão financeira opta por um samba de escritório, que é o que a gente fala. E além também de ser uma aspecto da nossa cultura e tudo mais, entender que o carnaval ele não é só o desfile, né? Porque a gente acha que a escola só desfila. A gente não precisa de dinheiro só para fazer o desfile. Não, mas a gente precisa de dinheiro para viver o ano inteiro. Ela não existe para desfilar, ela desfila porque existe. Não, exatamente, ela desfila porque existe acima de tudo. Escola de samba... Ela na sua essência, elas são quilombos urbanos, elas são associações que foram criadas no passado por pessoas que não tinham a oportunidade de estar em clubes, de estar em lugares para se divertirem. Então elas se reuniam naqueles lugares para ali ter aquele seu momento de divertimento. E aí contando as histórias daquele território, né? Que vem de tudo, vem as paixões, vem as desgraças, as dores, vem dores e prazeres. Tudo tá ali dentro, né? Então quando a gente fala de escola de samba, a gente fala desse todo, né? E o desfile tá se desconectando muito desse lugar, né? Tá muito mais espetáculo e menos às vezes aquelas identidades. Mas a Série Ouro carrega muito mais essa identidade, né? Carrega muito mais essa verdade da comunidade, menos preocupada com os grandes espetáculos, com a pirotecnia e mais a verdade, ter a Betinha na frente, no nosso, né? por exemplo, E vocês que 3 barracões, entendeu? Isso é uma coisa, é uma Legolândia, entendeu? A escultura sendo feita num lugar que depois vai ser montada no carro só no dia do desfile. Como é que alguém vai poder criticar isso? Não tem como. E lá na Vigária, essa questão de comunidade é interessante porque a Betinha, basicamente, é uma mãezona e uma líder comunitária. E aí no nosso ateliê tem o neto da Betinha, uma cunhada da Betinha, aí o cara que faz frete também é da família, então todo mundo acaba se conhecendo. Nesse momento, pós-incêndio, né, antes até mesmo da ajuda das próprias escolas, veio a ajuda da galera da Betinha de Vigário, de ela ir lá passar livrinho de ouro no comércio e os amigos. Olha, o clube dela o clube onde a gente faz nossas fantasias de quando tem evento. Como quadra, né? O presidente é irmão dela, foi até personagem na entrada da Band há um tempo atrás. Então, como que lá ainda tem isso, entendeu? De que as pessoas realmente fazem parte. Legal que nesse ano a gente conseguiu botar compositores de Vigário na parceria. Legal. Isso é ótimo. Tem gente de fora, a Verônica do Tambor, o próprio Norfionda, mas tem gente que é ali, a gente conseguiu mexer. Até por isso ficou tão grande, né? 12 pessoas. E aquela questão sempre, assim, uma disputa nos possibilita ter visões diferentes sobre o nosso próprio texto. E eu acho isso muito bom, porque às vezes um poeta está lendo uma coisa que a gente escreveu, que a gente imaginou, e ele tem uma outra ideia. Por outro lado, também ter
centralizado numa parceria, a gente pode pentelhar o quanto for possível, Ai, né? muda isso, Aí bota aqui. faz chamada de vídeo, liga e tudo mais. Mas é isso. Dada a dinâmica que existe na Vigário, a questão das logísticas, Não diminui a potência e a escola de samba que a Vigário é. Acho que é isso. optou pela parceria e resultou num samba que eu gosto muito, assim. Acho que um samba que ele é didático, enfim, trouxe as coisas que a gente queria. Eu acho que ainda tem um pouco da cara da Vigário, da cara da gente, da Betinha. Da irreverência, daquela irreverência. sátira ali, Sim, um é pouquinho ácido. coberta, um pouco Ele ácido. é bem humorado, mas ele Entrega a não pátria é que tá ingênuo, ali. não é bobo, né? Isso é legal. Ele é alegre, mas não é bobo e nem ingênuo, é isso. Ele dá a mensagem dele de uma forma irreverente, mas ele tá dando o recado dele. Eu acho que isso é mais importante. Bom, meninos, eu acho que o que a gente pode dizer é que a gente dentro do estúdio da Band esse ano a gente vai estar torcendo por Obrigado. vocês, pelo carnaval. A gente sabe a paixão de vocês. Aí eu começo a me emocionar. Vai, fala, que eu não quero chorar. O Bruno até se emociona. Acho que ela Eu não até- gostou também. Não, vai, Não, vai, a gente fala. até falou que, obviamente, que ninguém torce para nenhuma tragédia tal, mas isso cai justamente no colo de quem tem forças para se reerguer. E eu tava até brincando aqui com o Bruno que se não fossem, às vezes, carnavalescos como vocês, com essa força de vontade, com essa disposição, que já encarou intendente, que já encarou, às vezes, colando papel crepom em alegoria, talvez não soubesse lidar e virar o disco, crescer e ressurgir das fênix como vocês estão fazendo e com certeza entregando um lindo carnaval que a gente vai ver na sexta-feira de carnaval. E acho que isso mostra muito a força do carnaval e a importância da gente valorizar todos os artistas, todas as comunidades do samba, né? Esse papel dessas co-irmãs abraçando A nessa força grande das rede de escolas solidariedade. samba. É a força das escolas. O Sem ser carnaval, inventando, né? o carnaval, ele é o momento do ano, né? É um feriado ligado a aspectos religiosos, mas a escola de samba, para mim, ela é muito maior do que o carnaval, né? A gente usa muito o carnaval sem julgamento, é o carnaval. A escola de samba é que é a soberana da história, né? E ela vive o ano todo, né? E é isso que vocês falaram. E a gente deseja isso, um lindo espetáculo para Um vocês lindo esse ano. espetáculo, que Obrigado. todos os objetivos de vocês sejam atingidos, o que vocês planejaram, que a gente consiga ver, aplaudir sempre isso na avenida. Amém. E que isso brilhe cada vez mais. Muito certeza. mais que o Vagalume, Sim. né? Se o Vagalume já brilhou, que Tomara, brilhe a ainda ideia é mais, fazer né? melhor Que esse ainda, Brasil incógnito, né? Sim. Seja ainda mais incrível. Meninos, ótimo ter vocês aqui com a Obrigado. gente. Muito Muito obrigado. obrigada. Valeu, Um lindo gente. desfile pra vocês. Ó, as mãos todas. Tudo que eu falei que a gente não solta as mãos. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ai, Ninguém obrigado. solta a mão de ninguém. Um lindo desfile pra vocês, pra Vigário Geral, que é a 7ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até mais. a próxima. Tchau, tchau.